Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal A História é uma História. Se você assistiu o vídeo anterior, deve ter observado que nós nos ocupamos numa tentativa de conceituar, de definir o que seria a história, inclusive abordando algumas teorias que dirigem os historiadores na sua tentativa de escrever a história e chegar a uma possível verdade histórica. Com este antecedente, acho que nós podemos já iniciar a discussão de alguns temas específicos. Nesse vídeo, conforme você deve ter observado no título, há uma pergunta: os 300 de Esparta eram terroristas? Os 300 de Esparta passaram a ser bastante conhecidos do público em geral por conta de um filme lançado há alguns anos, contando a história do rei Leônidas e seus 300 espartanos que lutaram e morreram no desfiladeiro das Termópilas, localizado na Grécia, quando tentaram impedir o avanço da invasão persa sob o comando do rei Xerxes I. Bem, o Leandro Carnal, de uma certa forma indignado, faz a seguinte afirmação: que aqueles 300 guerreiros eram na verdade terroristas anabolizados e brucutus, que em nada podem ser diferidos dos atuais terroristas islâmicos. Eu menciono terroristas islâmicos porque foi a comparação que ele fez, com a ressalva de que o terrorismo não é privilégio, vamos dizer assim, entre aspas, das nações islâmicas. Durante muito tempo, por exemplo, nós vimos o IRA impor o pavor no Reino Unido, o ETA na Espanha, na década de 70 as Brigadas Vermelhas na Itália. Ou seja, o terrorismo é um mal mundial e não está limitado a nenhum povo ou nenhuma nação. Mas a indignação do Leandro Carnal era a seguinte: aqueles guerreiros que ele, no seu entendimento, chama de terroristas, durante séculos têm sido homenageados com estátuas, pinturas, livros, filmes, ao passo que os terroristas islâmicos são massacrados pela opinião pública. E como para ele não há diferença nenhuma, a razão disso é porque nós ocidentais rejeitamos tudo que não é ocidental e criticamos e não reconhecemos os males também aqui da nossa sociedade. Ora, o Leandro Carnal tem razão em fazer esta comparação? A resposta a esta pergunta é um categórico não. Na verdade, poucas vezes eu vi uma afirmação tão esdrúxula de um historiador quanto esta. E veja bem, ao fazer tal afirmação, ele comete dois erros que, na minha opinião, são cruciais. Um é conceitual e o outro é histórico. No erro conceitual, ao chamar aqueles 300 guerreiros espartanos de terroristas, ele não atenta nem mesmo para o significado do que é um terrorista. Ou seja, terrorista é uma pessoa ou um grupo que usa deliberadamente da violência, mortal ou não, contra uma instituição ou contra pessoas, como forma de manipulação com fins políticos, ideológicos ou religiosos. Ora, aqueles guerreiros, liderados pelo rei Leônidas, estavam em uma guerra. Foram defender um território que estava sendo invadido por outro império, por uma nação. Foram enviados mensageiros para decidir se haveria rendição, trégua, ou seja, houve uma guerra. Tanto o exército que estava chegando como o exército que foi defender sabia da existência e sabia que haveria ou não um embate. Muito provavelmente que seria efetuado, já que não havia disposição de nenhuma rendição.
de nenhum dos lados. Portanto, era um grupo de soldados que foram defender a liberdade de sua terra, a segurança de seus filhos, de suas mulheres. Nada tendo a ver com um evento de terrorismo. Esse é o erro conceitual. Já o erro histórico, que o filósofo Leandro Carnal comete ao fazer essa afirmação, é na verdade um erro de amador. Ele, quando comenta o caso, ele cita, por exemplo, que os 300 de Esparta foram lutar contra 1 milhão de persas. Evidentemente, ele tomou esse número da obra do Heródoto, a sua obra principal, Histórias, pela qual ele ficou conhecido como o pai da história. Ora, mas qualquer iniciante no estudo da Grécia Antiga, qualquer amador, sabe que Heródoto ele exagerava tanto nos números quanto nos feitos dos helenos, para elevar o seu povo. O conceito de história que ele tinha não é o conceito que nós temos atualmente. O conceito da história como uma disciplina científica. Esse conceito, na verdade, começou a existir com um conterrâneo de Heródoto, o general Tucídides, que lutou na Guerra do Peloponeso. O Peloponeso é uma península da Grécia. A guerra foi entre as cidades-estado de Esparta e Atenas e foi vencida por Esparta. Com a sua obra A Guerra do Peloponeso, o fato de Tucídides ter feito avaliações, comparações, ter sido considerações com relação aos exércitos, ter, por exemplo, investigado mais as causas, por exemplo, da guerra, fez com que ele fosse considerado como o pai da historiografia, aquele que primeiramente estudou a história de uma forma mais científica. Ou seja, portanto, a afirmação de que aqueles 300 guerreiros de Esparta eram terroristas não tem a mínima base histórica. E não sou só eu que estou dizendo isso. Vários historiadores que se dedicaram ao estudo do tema das guerras médicas, como eram conhecidas e ficaram conhecidas aquelas batalhas, porque os persas também eram conhecidos como medos, rechaçam completamente essa ideia estapafúrdia. Eu vou citar apenas 3 autores que se dedicaram principalmente ao estudo daquelas batalhas. Peter Green, Paul Cartledge e Victor Davis Hanson. Estes historiadores, professores em universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Atenas, que mergulharam durante grande parte de sua vida no estudo deste tema, são unânimes em afirmar que se não fosse a resistência daqueles guerreiros em Termópilas, e na verdade não foram só os 300 que morreram ali, haviam mais pelo menos 1000 guerreiros, entre tebanos, platenses e de outras cidades-estados da Grécia, que tombaram em Termópilas. Ou seja, na opinião deles, se os persas tivessem logrado êxito em invadir a Grécia, durante vários anos de tentativas, em batalhas épicas, tanto Termópilas como também Maratona, Plateia, Salamina, Artemísio, se eles tivessem conseguido, muito provavelmente a civilização ocidental, a cultura ocidental como nós a temos hoje, jamais existiria. Nós estaríamos sob o Corão e as mulheres ocidentais hoje estariam usando burca. Figuras cruciais para o desenvolvimento da cultura ocidental como Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles, não existiriam, o que seria um prejuízo imensurável para toda a cultura ocidental. As inúmeras homenagens que durante séculos têm sido prestadas àqueles 300 guerreiros
que sob a liderança do rei Leônidas tombaram no desfiladeiro das Termópilas são mais do que merecidas. Inclusive, um monumento atual localizado no local onde houve a batalha, em cuja inscrição podemos ler: Tu, ó estrangeiro que passas, vá dizer a Esparta que aqui jazemos por obediência às suas leis. Bem, com isto terminamos este nosso segundo vídeo. Não esqueça, se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, marque a opção do sino para ser avisado de novas publicações e também, se desejar, deixe os seus comentários ou sugestões para assuntos a serem abordados em publicações posteriores. Muito obrigado, até o próximo vídeo.